insensato que construiu a sua casa sobre areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Pai, esta é a tua palavra. Espírito Santo, meu mestre, meu amigo, é você quem nos traz a revelação de tudo aquilo que nós necessitamos. O Senhor conhece agora cada coração, cada anseio da alma. O Senhor conhece agora cada aflição, cada preocupação, cada alegria. Só o Senhor conhece no mais profundo. Fale conosco, revela-te a nós da maneira como o Senhor quiser, como o Senhor desejar. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então aqui nós vamos falar sobre os dois fundamentos, sobre a casa edificada, amém? Aquele que ouve a palavra do Senhor e as cumpre, porque nós podemos muito bem somente ouvir a palavra do Senhor, sermões e sermões, por uma vida toda, não é? Se eu perguntar para cada um sobre várias histórias da Bíblia, você vai poder me falar todas elas. Você vai me falar, eu sei sobre essa história, sei sobre Davi, eu sei sobre Daniel, sei sobre Jeremias, eu sei sobre o Espírito Santo. E você tem uma sequência de coleções de histórias bíblicas aí na sua mente. Só que o que o Senhor nos chama a observar nessa passagem é que ele fala assim: aquele que ouve e as pratica, este é aquele que está firmado na rocha. Mas aquele homem que é imprudente, ele passa uma vida toda ouvindo pregações, indo para congressos, vai para estádios, vai para seminários, vai para encontros com Deus, vai para retiro espiritual, vai para tanta coisa. Ele se enche, mas não pratica a palavra de Deus. E ele fala, aquele que ouve a minha palavra e não a pratica, ele está firmado onde? Na areia. Quando vier o vento forte, quando vier a tempestade, essa casa vai cair. Ela vai desabar. Por quê? Porque eu não estou firmado. Eu digo, está firmado em Jesus. Eu digo, está firmado no Senhor Criador de todas as coisas. Eu digo, está firmado no Espírito Santo. Mas eu pergunto para a igreja, qual tem sido a sua dedicação em tudo aquilo que você lê dessa palavra? Qual é a porcentagem que você busca praticar? Nós podemos passar uma vida inteira dentro de uma igreja, tomando ceia, dizimando, venho para o meu pastor, me unge, me abençoa, ora por mim, e a gente faz todos os propósitos de oração, de jejum que a igreja levanta. Só que a minha preocupação em praticar o que está escrito acaba sendo pequena diante da quantidade de coisas que eu sei da Bíblia. Então, que tal hoje você começar a refletir como está a tua casa? Eu quero saber como está a tua casa. Você está firmado na rocha? Você está lendo? Você está ouvindo? Você recebe palavra profética? Você pura, gira, rodopeia, faz propósitos e fala, Senhor, acabei de ler e eu vou me dedicar a aplicar a tua palavra. Quanto nós vivemos assim? Eu trago você essa reflexão porque eu vivi isso na minha vida. Quantos anos dentro da igreja? Quantos anos, desde muito nova, cuidando de vidas, discipulando, evangelizando, e faz seminário, vai para Jocum, vai para não sei para onde, vai para tanto lugar, fazer tantas coisas. E eu tinha tantas informações, só que a gente não tem o cuidado e o zelo de aplicar a palavra. Quando eu comecei a ver que tinha algo errado, porque eu comecei a falar, Espírito Santo, eu te quero na minha vida. E eu falava, Espírito Santo, eu quero te conhecer profundamente. Esse sempre foi o meu anseio desde muito nova. Numa caminhada aí de mais de 20 anos com o Senhor Jesus, mais de 20, lógico, uns 30 e lá vai cacetada, mais de 30 anos aí com o Senhor Jesus,
Quanto tempo nós estamos dentro da igreja e nos esquecemos de aplicar? Chegou um dia que eu me levantei na minha casa e ali na minha cama senti a doce presença do Espírito Santo. Glória. E ele falava assim pra mim, conversando comigo: filha, é preciso mais. Você fala que você quer conhecer o profundo, você quer conhecer o oculto, você quer buscar a face do Senhor, mas é muito mais do que você tem feito, porque você está 24 horas na igreja, você ensaia. Eu lembro que os meus pais falavam assim: Adriane, pega a cama e vai morar na igreja, porque eu não saía da igreja. Era ensaio disso, daquilo, cuida de jovens, cuida de adultos, cuida de casais, e cuida, e faz, visita, vai na favela, e vai. Só que a gente acaba entrando naquele ativismo religioso, né? A gente entra no ativismo religioso. Ou seja, eu trabalho tanto para a obra de Deus, eu me preocupo tanto com a obra do Senhor, que eu me esqueço de me preocupar com a intimidade. Eu quero conhecer sobre tudo ministério, tudo sobre ministério, quero conhecer tudo sobre chamado. Mas eu me esqueço de que eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso conhecer o Espírito Santo de tal maneira na minha vida que ele seja parte a cada minuto de cada decisão que eu tenho que tomar. Então, quando eu passo a aplicar a minha vida, 80% da minha vida eu passo a aplicar em jejum, em oração, em obediência, em aplicar a palavra de Deus, em intimidade, secreto. Os outros 20%, o Senhor vai nos ajudar a fazer, porque Ele vai nos dar inteligência, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te derramar poder, Ele vai derramar sobre a tua vida provisão do alto. Porque eu sei que 80% da minha vida tem que ser dedicado primeiramente ao Senhor da obra. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Ao Senhor da obra. Quando eu mudei uma rota da minha vida, eu falei: Senhor, eu quero mais. O Senhor, Ele me livrou. Os médicos falaram que eu tinha câncer de estômago. Deus me deu um estômago novo. Os médicos falaram que eu não viveria até os 19 anos. E o Senhor me deu vida até os 19. Depois falaram que eu não ia viver até os 21. E o Senhor me deu vida até os 21. Aleluia! Aleluia! Quando foi em 2007... eu falei: Pai, eu creio que o Senhor é o Deus que cura, porque a Tua palavra me diz. Eu tenho intimidade com o Espírito Santo porque eu busco. Eu tive que sacrificar a minha carne, o meu orgulho, a minha soberba. Para nós que estamos dentro da igreja, do ministério, é difícil falar que nós temos orgulho. Soberba eu tenho? Não tenho. Porque nós nos achamos espirituais demais. Mas quando o Senhor, e a gente começa a ler: Senhor, eu vou começar a viver. Porque quando eu falo: Espírito Santo, eu te quero mais. Eu quero viver um mover sobrenatural. Eu quero viver um mover profético. Eu quero entender o profundo. Então, sabe, a primeira coisa que o Senhor vai mandar você fazer? Leia a minha palavra e pratique. Primeiro. Porque quando você receber do Senhor, você vai saber o que fazer. Você não usará para vanglória. Você não usará para encher o seu eu. Você não usará para mostrar para o irmão que você é mais, oh glória, do que todos. Mas as pessoas olharão para a tua face e vão falar: eu vi você transformado. Antes eu olhava para o teu rosto e era só luto. Era só tristeza, era só arrogância, era só amargura. Mas eu não sei o que foi que você fez durante esse tempo que eu te conheço. Mas eu olho para o teu rosto e eu vejo glória. Eu vejo o poder de Deus. Eu vejo alegria. Eu vejo transformação. Eu vejo sinceridade. Oh, glória! Aleluia! Eu amo o Espírito Santo. Vai, Catarina, igreja. Igreja, atentai para o que o Senhor vos diz nessa noite. Ouça a palavra e comece a praticar. Eu vou te falar que nós não
perdemos coisa alguma. Quando nos rendemos não diante de homens, mas quando nos rendemos diante daquele que é todo-poderoso. Aleluia. Quando nós vemos essa passagem falando sobre a casa que está na rocha, certo? Nós paramos e pensamos numa rocha muito grande, num barro que ali endureceu e que você tenta cavucar, você vai com britadeira, você vai com um monte de coisas para derrubar aquela rocha ali e nada acontece, certo? Mas nós vemos uma casa que está na areia. Então eu quero perguntar, a tua casa hoje, é você, não é o teu esposo, o teu filho, a tua amiga que te traiu, o teu amigo, não. Não é, eu estou perguntando você. Como é este barro aí? Esse barro, para que a casa seja edificada como está. Porque para ter a casa é necessário ter um alicerce. Não é verdade? Aleluia. Aleluia, aleluia. Eu quero que vocês abram aí. Jeremias. Jeová. Aleluia. Oh, glória. Jeremias capítulo 18, a partir do versículo 1, fala assim. Palavra do Senhor que veio a Jeremias. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O vaso que ele fazia de barro, porém, se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Amém? Só até aí. Aleluia. Vemos aqui falando sobre a casa do oleiro, sobre o barro que estava ali na mão do oleiro, e ele ali trabalhando, então aquele vaso ali se quebra e ele vai e torna a fazer de novo, amém? Quando nós nos lembramos do que está escrito em Gênesis, capítulo 2, verso 7, fala de quando o Senhor formou o homem. Ele foi lá, pegou ali daquele barro, daquele pó da terra e começou ao quê? Nos fazer. Começou a fazer o homem. E ali ele começou a trabalhar. Então ele pegou aquilo e começou a fazer. E foi em sua narina. E fez o quê? Soprou o fôlego de vida sobre aquele homem. Então, nós somos barro. Amém? Amém. Agora uma curiosidade sobre a questão do oleiro. Existem cerca de 200 tipos de barro, de argila, para que se possa fazer um vaso. Só que somente 8 tipos de argila e de barro são bons para que se faça o vaso. Né? E a gente fala, gente, a gente nem imaginava, né? Eu falei, uau, 200? Pra gente é um só, e olha lá, né? Não muda muito. Então, quando o oleiro ele vai fazer o vaso, ele precisa pegar o barro para que ele possa fazer o vaso. Então ele vai lá, ele precisa pegar no barranco todo lá que tem, certo? Uma grande montanha. Se eu puxar essa mesa aqui, vocês conseguem ver, conseguem? Se eu fizer melhor, né? Eu consegui dividir. E aí o que acontece? Eles vão lá, nesse barranco todo, e puxam a argila que eles necessitam. Só que quando o oleiro ele para escolher o barro, ele vai lá, ele pega o barro, ele não pode pegar aquele barro daquela maneira que ele está e já tentar fazer um vaso, porque não dá certo. Então ele pega aquele barro, isso aqui é o barro que nós pegamos. Ele pega esse barro ele está cheio de raízes, está cheio de pedras,
está cheio de sujeira, porque ele está ali na natureza. Ele não pode pegar aquele barro para fazer um vaso que não vai dar certo. Está cheio de coisas, cheio de lixo. Então ele pega esse barro, ele tem que começar a arrancar a impureza, sabe? Ele vai lá e tira. Então você pensa, esse barro e o Senhor Todo-Poderoso aqui, ó. Vou tirar esse orgulho. Deixa eu arrancar essa mentira. Deixa eu arrancar esse trauma de uma violência sexual. Deixa eu arrancar essa pedrinha aqui, ó, da violência de palavras. Deixa eu arrancar essa outra pedra que está aqui, porque essa pedra aqui é trauma com os pais. Nossa, essa rocha aqui, falta de perdão contra autoridades. Deixa eu arrancar. E ali o Senhor pega esse barro. O oleiro, ele tem que pegar esse barro que está cheio de sujeira, e ele começa a arrancar. Tira pedra por pedra, tira galho por galho. Então ele vai tirando raízes por raízes. Deixa eu arrancar a violência, o ódio. Deixa eu arrancar o palavrão. Deixa eu arrancar a fofoca. Deixa eu arrancar a mentira. Deixa eu arrancar a altivez. Olha quanta sujeira nesse barro aqui. Eu preciso fazer algo com esse barro, mas eu preciso arrancar a sujeira primeiro, para que ele possa se tornar um vaso para mim. Só que nesse barro, quando se tira toda a sujeira ali, esse barro aqui, ele não pode ser um barro arenoso. Um barro arenoso, ele contém uma boa porcentagem e grande quantidade de areia. Ele precisa ser uma argila pura. Precisa arrancar as pedras, a sujeira, e não pode ter areia. Se eu pegar esse barro arenoso, cheio de areia, eu vou até tentar montar a minha casa. Eu vou até tentar estabelecer a minha casa. Mas sabe o que vai acontecer? Na primeira tempestade, ela vai desmoronar. No primeiro vento, ela vai rachar. Então depois que o oleiro vai, ele retira toda a sujeira. Então nós passamos para o processo de amassar. Então o oleiro começa a amassar. E amassa. Ai, tá um pouco duro. Deixa eu pegar uma água aqui. Vamos pegar uma água aqui. Tá muito duro. Deixa eu jogar um pouquinho aqui de palavra. Vamos lá, palavra de Deus. Então, ele começa e vai amassando, e vai amassando. Gente, tenta você se imaginar como um barro, como que não deve doer, né? Porque se alguém vem e aperta nosso braço, dá aquele abraço muito forte, muito apertado, a gente já, né? A gente já fica assim, ai, meu braço, muito, aperta muito. E aí, o oleiro pega o barro e ele começa a amassar. Ele vai amassando, tá duro ainda, vamos lá, jogar mais um pouquinho. Eu jogo mais um pouquinho porque esse barro aqui precisa amolecer. E o barro só amolece se estiver firmado na palavra de Deus. O barro só amolece se você entender que é necessário ouvir, mas praticar. Senão esse barro vai ficar duro para uma vida toda. E então que serventia o oleiro tem para um barro duro? Um barro duro que eu não consigo fazer nada. E aí vem, a palavra vem, o oleiro vem, vamos lá. O Espírito Santo vem e fala, vem, mais palavra, busca, aplica. E aí a gente começa todo o trabalhar do Senhor, começa o trabalhar do Espírito Santo de Deus. Se esse barro aqui está cheio de areia, se ele é arenoso, eu não consigo prosseguir para o que eu preciso fazer. Aí depois ainda, o barro está ali, ele foi amassado, ele está ali no seu tempinho de descanso, amassado. E ainda assim depois, o oleiro ele precisa pegar esse barro. Ele precisa pegar esse barro, e esse barro ele vai para o tempo de... Continua amassando. Amassou um pouco e continua amassando. Sabe quando você pega a massa e a gente sova, mistura a farinha com fermento, mistura o ovo, mistura leite, e a gente mistura. Misturou os ingredientes, mas daqui a pouco eu preciso pegar aquela massa e continuo. Sova. Preciso sovar, porque se os ingredientes não se misturarem, aquela massa não vai crescer. Se você não se misturar ao Pai, o Filho e o Espírito Santo, você não cresce. Aleluia. Você não cresce.
primeira mordida. Mas a gente quer comer um pão delicioso, quentinho com manteiga, um cafezinho da tarde, é maravilhoso. Só que eu preciso do Pai, eu preciso do Filho, e eu preciso do Espírito Santo, eu preciso respeitar os três. Em tudo aquilo que o Senhor me fala, em Tua palavra, aplicando, praticando, para que haja crescimento espiritual na minha vida. Amém? Então esse barro, depois de amassado, que o oleiro foi ali e colocou água, essa água hoje nossa é a palavra e vai jogando, amassando. O oleiro vai ter que pegar esse barro. Esse barro, ele vai ficar assim, ó. Ele tem que ficar escondido. Ele tem que pegar e ir para uma lona. Esse barro fica todo escondido. Ele fica ali num tempo de curtição, que nesse tempo de curtição, debaixo da lona, o oxigênio que existe naquele barro precisa ser retirado. E ele precisa descansar. Ali não se pode mexer. Existe um tempo que ele precisa ficar debaixo da lona. E o olhinho debaixo da lona, sabe o que ele representa para nós? O tempo do nosso anonimato. O tempo da solidão. E aí nós vamos nas nossas orações. Pai, o Senhor não está me vendo. Pai, eu queria tanto o Senhor cumprir o chamado. Pai, Senhor, Espírito Santo. E ali a gente fica naquele tempo separado com o Espírito Santo. Só que essas bolhas de ar só vai sair se eu me render ao Senhor Jesus. Porque quando eu fico escondido, no anonimato, quando eu fico sem nada, é aí que eu reconheço a soberania de Deus na minha vida. O tempo dessa solidão, parece que você entra na igreja e ninguém te vê. Ninguém fala comigo. Ninguém me dá uma oportunidade. Ninguém me chama para fazer nada. Eu não recebo nem visita em casa. Parece que as pessoas não me veem. Eu estou doente, estou enfermo e ninguém me vê. E aí é onde a gente começa. Pai, o que está acontecendo? Pai, por que essa solidão? Pai, por que as pessoas não me veem? Pai, por que ninguém vem me ajudar? Por que o Senhor afastou todas as pessoas de mim? E aí é onde nós começamos os nossos clamores, os mais puros. Porque a gente começa a ver que Ele é sobre a nossa vida. E a gente começa a ser dependente de Deus e